Então, Fenômeno Azul, ontem teve uma coletiva do Marcos Braz, né? Ele falou sobre várias questões como contratação, falou também que não existe preconceito da parte dele, porque ele não poderia estar aqui em Belém do Pará, como muitas pessoas falam, né? A gente paraense tem esse costume de se autopreconceituar, né? E ele deu uma resposta bem legal ali pro Abner. Ele também falou aí, além das contratações, né, sobre a questão do Bailão, que ele quer ter jogos no Bainão de volta ainda na Série B, sobre uma possível reformulação lá no CT do Remo nesses próximos 5, 6 meses do ano. E ele falou também, né, sobre essas questões dos jogadores que ele contratou serem de idade, né, um pouco mais baixa, aí 23, 24 anos, né? Agora o Diego Hernandes foi apresentado, já deve ir para o jogo amanhã com 25 anos. Ele vai contratar jogadores agora um pouco mais cascudo, de experiência, tá? Cascudo que eu digo de idade, não questão de qualidade, porque o Camargo entrou, foi bem, o Freitas entrou, foi bem, tem o Diego Hernandes, o Kaique já virou titular, né? O zagueiro. Ele trouxe, ainda tem o outro menino lá do Botafogo, o Cauã, se eu não me engano, que inclusive é paraense, saiu daqui, rodou lá no Botafogo e veio para cá nessas parcerias, né? Remo e Santos, Remo e Botafogo, Remo e Fluminense. Falando de Santos, tem a contratação do Natan Santos, lateral direito, que pode até ser titular amanhã no lugar do Marcelinho, né? Então, são jogadores de idade 25 para baixo, né? O Freitas tem 23, 24, o Diego tem 25, o Cauã tem 22, o zagueiro aí tem 21. Então, jogadores mais novos que vêm para dar uma oxigenada nesta média de idade do Clube do Remo. Então, a gente vai contratar jogadores agora mais cascudos, que eu acredito que é o camisa 10, né? Que deve vir aí, pelo que ele falou ontem, e também um camisa 9 mais experiente, né? Que são jogadores que precisam ter essa rodagem para poder dar mais expectativa para o torcedor do Remo rumo à Série A. Então fique aí, né, com a própria fala do Marcos Braz, tá bom? E a qualquer momento a gente vem com mais vídeo aqui no Nada Deles, Tudo Nosso. Assim, existem, assim, todos esses jogadores estão no radar da gente, só não é tanta facilidade como vem falando lá os uruguaios em relação a estar liberado gratuitamente, sem ônus. Não é muito por aí, não, porque mesmo um jogador que esteja liberado, ou ele no poder de decisão de ir para A, para B ou C, ele quer ali luvas, quer um empresário percentual em relação a B ou C, e é isso aí que envolve toda uma negociação quando às vezes, quando não for possível, quando não for do tamanho, quando não for no tamanho do ramo, nesse motivo, a gente não traz simples assim. Mas eu acho que a gente vem aí com êxito, com bom êxito em boas negociações. Eu fui no limite, como eu falo, eu fui no limite, assim, não que eu não tenha uma, se tiver uma oportunidade eu vou exercê-la, mas eu acho que eu fui no limite ali de trazer jovens, né? Eu quero agora fazer um equilíbrio com um jogador mais cascudo, um jogador mais experiente. Isso não quer dizer que os jogadores que vieram não são capacitados. Deixar claro que o zagueiro, por exemplo, o Kaique, ele entrou numa situação em que a gente perdeu um jogador por lesão, capitão do nosso time também. Então a gente chegou e chegou bem. E tanto ele como ele, o Marrone, o próprio Freitas entrou bem, o, o Natan entrou, é tanto jogador. O PH, assim, então assim, o Cantilho. Então, assim, estão jogando, a gente acredita que, com o passar do tempo, com o Antônio completar aqui 2 meses e meio, ele sequer completou o segundo mês. Eu acho que é o seguinte, eu também não vou deixar aqui de perder a oportunidade de falar para os ouvintes de vocês, para a grande torcida. Eu acho que o Remo, durante muito tempo, deu bastante crédito a muitos técnicos, a muitas pessoas que passaram aqui onde é que eu estou. Uns conseguiram fazer um bom trabalho, outros não conseguiram tanto. Às vezes a torcida se
ficou um pouquinho mais decepcionado com A ou B. Enfim, o que eu peço para a torcida e para todos que estão me ouvindo, que dê um pouco de crédito em relação a gente, dá um pouco mais de um crédito em relação ao que a gente pode desenvolver no trabalho. A gente está aqui há 1 mês e meio. Aqui é muito grande. Aqui a pressão, eu tenho facilidade em relação à pressão por razões óbvias, mas isso não quer dizer que eu não tenha pressão, que não tenha a responsabilidade aqui. E é muito, não é qualquer um que chega aqui, chega trabalhando, chega tranquilo. Aqui é um time de massa, aqui é um clube de massa, e que a gente tem as nossas responsabilidades. Então, o que eu peço é para toda a nação azulina que dê um crédito para a gente. E esse crédito não é para mim, esse crédito é para as pessoas que estão chegando aqui agora, jogador, comissão técnica. Se tiver que bater em mim, bate só em mim. Pode bater só em mim. O que eu peço é um crédito para esses jogadores novos que estão chegando aqui, deixar claro o seguinte, também, em muitas situações, as pessoas que estão chegando aqui, o Remo não deve nenhum favor. Eu estou aqui, eu recebo para estar aqui, o Antônio recebe para estar aqui, os jogadores recebem para estar aqui. Então, o Remo não deve nenhum favor, nenhuma satisfação a gente. Mas tem muita gente que escolheu estar aqui. A gente escolheu estar aqui. Então, eu acho que se a gente escolheu estar aqui, dá um crédito para a gente poder trabalhar, para a gente maturar. Eu sei como é que o game é pesado, sei como é que é a situação em relação às adversidades dentro do clube, posição, situação, na imprensa, de um lado, do outro. Um é mais ligado a A, B, C, o outro é mais ligado a D. Eu passei por isso aqui a vida toda. O que eu posso falar para vocês é que eu sempre vou trabalhar com respeito, com todos vocês, sendo da imprensa mais importante, da mais medina que for. Agora, pressão comigo não adianta. Eu vou ser um cara correto, eu vou ser um cara justo. Não adianta querer botar uma pressão, eu acho que injusta, porque o meu papel aqui vai ser sempre ou tentar combater, ou tentar sempre ajustar e ponderar. E como é que eu posso fazer isso? Fazendo isso aqui que eu estou fazendo com vocês. A minha cabeça, eu vou, junto com a Samara, eu já conversei com ela, eu 1 vez ou 2 vezes por mês, eu vou estar à disposição de vocês, aqui, sem horário para acabar, sem horário, sem qualquer tipo de pauta. Eu chego para ela aqui, eu não falo para ela em nenhum momento, a essa pergunta eu não respondo, eu nunca fiz isso com ela e nunca vou fazer. Agora, por que eu quero fazer dessa maneira? Porque eu quero criar e estabelecer uma relação transparente, duradoura e, se Deus quiser, que com êxito na parte esportiva também, que eu acho que é o que o Remo merece e o que o Remo quer.